Jeremias 9, 23 e 24 diz assim: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Aleluia! Que leitura poderosa, meu. Amados, de vez em quando o Senhor coloca no meu coração para mim ministrar sobre o tema de confiança. Não é a primeira vez, eu creio, acredito que eu já ministrei aqui sobre confiar em Deus, sobre o tema confiança umas 2 vezes. Mas é um tema que é necessário nós ficarmos sempre voltando, sempre atualizando. Por quê, queridos? Porque confiar em Deus é um desafio constante. Confiar em Deus é um desafio permanente. Confiar em Deus é algo que nós temos que estar sempre em exercício. Confiar em Deus é algo que necessita de ser exercitado, colocado em prática. Por quê? Porque todos os dias nós temos os desafios naturais da vida. Algumas pessoas que me ouviram ministrar sobre confiar em Deus, da última vez que eu ministrei, do dia que eu ministrei pela última vez, estava tudo bem com a sua vida. E da última vez para cá, tem pessoas aqui que coisas aconteceram e que foi colocada em prova a sua confiança em Deus. Então nós precisamos sempre estar sendo renovados do nosso entendimento dentro da palavra de Deus. Por quê? Por causa dos desafios, por causa das situações, por causa que as coisas mudam. Tem gente aqui que me ouviu pregar, ensinar sobre confiar em Deus a última vez, e de lá para cá pode até ter perdido o emprego. Ouviu uma palavra de confiar em Deus. Confiar em Deus quando está tudo bem, meu filho, é bom demais. Confiar em Deus, empregado, com o dia certo de receber o dinheiro. Confiar em Deus, com a família tudo em ordem. Confiar em Deus com saúde. Confiar em Deus quando está tudo tranquilo é muito fácil. Todo mundo confia em Deus quando está tudo bem. Agora, quando chega a tempestade, quando chega o dia mau, quando as coisas não correm, não acontecem da forma como nós queríamos, aí, querido, aí é que a nossa confiança é colocada em xeque, é colocada à prova. E é por isso que o Espírito Santo está sempre voltando com a mesma palavra na igreja. Por quê? Porque nós precisamos sim. É uma coisa de que Deus não abre mão dentro da sua igreja. O crente, o salvo, o filho de Deus tem que aprender a confiar no Senhor. Aconteça o que acontecer. Aleluias! Confiar não é fácil. Você sabia que a confiança é um resultado? A confiança, queridos, é o resultado do conhecer. Ninguém confia em quem não conhece. Você sabia disso? Se chegar uma pessoa estranha para você, que você nunca viu, ou mesmo que você não tenha uma grande amizade com essa pessoa você não tem muito conhecimento com ela, não tem muita amizade com ela, e essa pessoa te pede um favor, te pede um dinheiro, ou alguma coisa que tenha um certo compromisso, você vai olhar com um certo grau de desconfiança. Isso é natural. Por que que você não vai confiar totalmente? Porque você não conhece. O conhecimento gera confiança.
Confiança é uma coisa, queridos, que é difícil de adquirir e fácil de perder. Você constrói uma vida toda os degraus da confiança, e no único vacilo você desmancha a escada toda. É ou não é verdade, queridos? Agora, para nós conhecermos, para nós confiarmos em Deus, não é diferente. Só conseguimos confiar em Deus com a graduação, com o grau de conhecimento que nós passamos a ter sobre Ele. Quanto mais nós conhecemos a Deus, a palavra de Deus, mais nós aprendemos a confiar nele. É por isso que a igreja precisa estar ouvindo alguma coisa relacionada à confiança. Por quê, queridos? Porque quando a tribulação bate na porta, porque quando a luta chega, o desemprego chega, a doença chega, a batalha na família chega, uma das primeiras coisas que quer bater asa e ir embora é o quê? A confiança. A pessoa já fica amedrontada, a pessoa já fica indecisa, a pessoa já fica duvidosa. Será que é Deus? Será que não é? Será que Deus está nesse negócio? Cadê Deus? E vem logo aquelas indagações: por que é que Deus deixa? E outras indagações: por que foi que eu fiz? É ou não é, queridos? E a gente fica procurando resposta. Por isso é que é importante o crente gradativamente ser instruído para aprender a confiar no Senhor, confiar em Deus. Se não é fácil nós confiarmos uns nos outros, pessoas que nós estamos vendo e convivendo, como é que vai ser fácil confiar numa pessoa que nós não estamos vendo? É ou não é, meu querido? Mas exatamente a pessoa que nós não estamos vendo é a pessoa de maior confiança que existe no universo. Aleluia. É exatamente aquele que nunca falhou, nunca chegou atrasado e nunca deixou ninguém decepcionado. Às vezes nós achamos que ele nos decepciona. Até quando isso acontece, é um ato de amor, porque lá na frente você vai descobrir que o projeto de Deus para a tua vida era muito maior do que o que você estava querendo que ele fizesse. Aleluia! Glória a Deus! Aleluias! Deus sabe trabalhar. E nós precisamos nossa confiança. Precisamos aprender a se deleitar nele, a se entregar a ele, a se deitar nos braços dele. Amados, a confiança, olha para mim, a confiança que Deus quer que nós tenhamos nele é a mesma confiança de uma criança pequena deposita no seu pai. Vira para o seu irmão e diga assim: irmão, o teu Deus, o Criador, é de confiança. Acredita. Diga assim: ele mesmo, estando calado, ainda está trabalhando. Aleluia. No livro do profeta Jeremias, estou só introduzindo a mensagem, esse versículo que nós lemos fala de algo tremendo, queridos, que a pessoa, o ser humano que se gloria de muita besteira, não deve se gloriar o sábio porque sabe. Tem gente que se gloria porque fez uma faculdade, fez uma especialização, fez um doutorado, é formado, reformado, estudou tanto que está quase deformado, e fica se gloriando porque tem anéis de formatura no dedo. Mas, de acordo com a palavra de Deus que nós lemos, não se glorie o ser humano na sua sabedoria, no seu entendimento. Aleluias. Não se glorie o ser humano por ser forte. Querida, eu vou te falar uma coisa. A coisa mais besta que alguém pode fazer é se orgulhar da sua beleza. Por quê, pastor? Porque o tempo passa, meu filho, e a força da natureza trabalha.
Não é verdade? Existe um negócio chamado de força da gravidade. Meu filho, pode não ser hoje, pode ser amanhã, mas com o tempinho, a força da gravidade não deixa nada em pé. É verdade, né? Não se glorie nisso. O que é mais? Não se glorie o rico na sua riqueza. Tem gente que é tão besta que não precisa nem ser rico, é só comprar um carrinho velho. Um carrinho melhorzinho, meu irmão, o carnê parece uma Bíblia. Dessa grossura de papel para pagar todo mês, paga todo se tremendo, morrendo. Mas é um orgulho doido, só porque o carrinho é bonitinho. Nem rico é. E a Bíblia diz, o rico não se glorie na sua riqueza. Se alguém tem alguma coisa para se gloriar, se glorie dizendo que conhece o Senhor. Vire para o seu irmão e diga assim: irmão, a maior glória que você pode ter na sua vida, da qual você pode falar com orgulho, é bater no peito e dizer: eu conheço o meu Senhor. Glória a Deus. Por quê, pastor? Porque o crente que conhece o Senhor confia nele. Aleluias. E eu conheço aqui, querido, o exemplo de alguns homens que ousaram confiar no Senhor. Vamos dar uma olhadinha no que está escrito em Josué, capítulo 6, verso 1 e 2. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Fechada. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Queridos, hoje, ouvindo essa palavra aqui dentro dessa igreja, você não tem ideia da visão que Josué estava tendo. Quando Deus falou isso com Josué, ele estava olhando para uma cidade intransponível, uma cidade que era chamada de a joia de Canaã, porque dentro de 300 anos nunca tinha sido conquistada, nunca tinha perdido uma batalha. Josué estava diante de um muro que tinha 9 metros de altura e que tinha uma largura tão grande, eram 2 muros, um dentro e um fora, que hoje daria para passar um carro pelo outro se estivesse rodando em cima do muro. Deu para entender, queridos? O muro tinha 9 metros, aí tinha um vão de um muro para o outro com 6 metros de distância, aí se levantava outro muro com mais 9 metros de altura, com uma largura de mais de 10 metros. Josué, quando ouviu essa palavra de Deus, ele estava diante desse colosso. Josué, quando ouviu essa palavra de Deus, ele era bem pequenininho na frente daquela cidade, ele era uma formiga na frente daqueles muros. Ele sabia que aquela cidade nunca havia sido conquistada, já tinha sido atacada várias vezes, e ninguém tinha conquistado Jericó com grandes exércitos. Agora Deus fala com ele e diz assim: Josué, eu te dei a cidade de Jericó. E quando Deus falou com ele dizendo: eu te dei a cidade de Jericó, Jericó estava lá no mesmo canto, no mesmo lugar, inabalável, o muro estava do mesmo tamanho, não caiu nem um balão de barro do muro. Aí ele foi e passou as instruções: vem cá, Josué, agora eu vou te dar as instruções para ver se tu aprende a confiar em mim. Tu vai organizar o povo, tu vai colocar em ordem os soldados, os levitas, vai colocar o povo atrás, os levitas tocando as trombetas. E você vai dar uma volta todos os dias ao redor da cidade. A cidade era grande. No 7º dia você vai dar 7 voltas, vai completar 13 voltas. E no 7º dia, na 13ª volta, eu vou te entregar a cidade. Queridos, se Josué tivesse olhado para a circunstância do que ele ia enfrentar, ele não teria obedecido o Senhor. Vocês sabiam disso?
Se Josué tivesse ficado olhando para o muro da cidade, tivesse ficado remoendo a história de vitórias da cidade, se ele tivesse ficado vendo a possibilidade humana de ganhar aquela batalha, ele não teria obedecido a Deus, ele teria voltado ao Jordão, teria voltado para o Egito. Mas no entanto, uma das coisas que aquele que aprende a confiar no Senhor, ele faz e ele vai para frente, e quando ele faz isso, Deus é com ele. Quando nós aprendemos a confiar no Senhor, nós paramos de olhar para os detalhes e para as circunstâncias. Aleluias. Ou nós cremos, ou nós confiamos, ou nós desistimos. Quem está entendendo o que eu estou falando, filho? Eu estou falando, querido, dos desafios naturais da tua vida. Eu estou falando de uma mulher que está lutando pela salvação do seu marido há 15 anos. E não vê nada acontecer semelhança ao muro de Jericó. Pastor, eu estou lutando pela vida daquele homem há 15 anos. E eu não vi até agora amolecer nem um bolãozinho de barro. E o Senhor te traz aqui nessa noite, usa a boca do pastor e diz assim: continue confiando em mim, porque quem vai derrubar esse muro sou eu, e é você quem vai cantar o hino da vitória. Glória a Deus. Como confiar diante de um grande desafio? Foi o que Josué fez. Josué, depois que ouviu essa palavra do Senhor, ele entrou em depressão. Se trancou dentro da sua tenda e ficou lamentando da vida. Oh, puxa, como é que Deus apronta uma dessa comigo? Olha o tamanho daquela cidade. Eu não tenho arma, eu não tenho exército, eu tenho um povo que saiu lá do Egito, um povo escravo, um povo que não sabe nem lutar. Como é que Deus apronta uma dessa comigo? Era Josué morrendo de depressão dentro da tenda, sim ou não? Não? Foi não? Já tinha gente achando que era. Aleluia. Foi não, queridos. Josué não ficou olhando para os muros. Josué não deprimiu. Josué não entristeceu. Josué não achou que o desafio era grande demais para ele. Sabe por quê? Porque não eram os muros e nem a cidade e nem as pedras do muro que eram grandes, não. Grande era o Deus que ele servia e que ele já sabia que podia fazer, e se jogou com tudo nos braços dele. Deus não falhou com Josué, deu a vitória como prometeu. Ele não vai falhar contigo, não. Confia nele. Aleluia. Vira para o seu irmão e diga: irmão, ele, o teu Deus, o meu Deus, nunca falhou, nunca vai falhar. Não importa o tamanho do desafio, ele, quando diz que vai fazer, ele faz. O muro vai cair e pronto. Bem forte para Jesus. Confia no Senhor. Confia no teu Deus. Ah, pastor, mas eu confio no Senhor. Confiar no Senhor quando está tudo bem é fácil. Difícil é quando o dia mau chega. Difícil é quando o desemprego bate. Difícil é quando a crise chega na família. Difícil é quando chega o diagnóstico do médico. Aí, a primeira coisa que quer voar embora, a confiança. Ei, foi um grande desafio para Josué. Josué estava impotente. Josué não podia fazer nada contra aqueles muros. Ele só tinha uma coisa a fazer: obedecer e confiar. Deus disse: rodeia os muros. Josué organizou o povo do jeito que Deus mandou e começou a rodear os muros. Josué e o povo de Israel teve vitória, sim ou não? Sim ou não? Sim. Qual foi o segredo da vitória daquele dia? Hein? Diga assim: o segredo da vitória de Josué é o segredo da minha vitória.
Diga obediência e confiança. Quando você disser obediência e confiança, você levanta um braço e levanta o outro. Amém? Diga assim: o segredo de qualquer vitória, diga obediência e confiança. Paz do Senhor. Não olhe para a altura do muro. Não olhe para o tamanho do desafio. Não olhe para a história que estão lhe contando. Grande não é o problema. Grande não é o desafio. Grande é o Senhor. Diga com você mesmo, diga assim, olha. Com você mesmo, diga assim, olha. Grande na tua vida não são os teus problemas. Diga, grande não são os desafios. Grande mesmo, gigante, todo poderoso é o Deus que tu serve. Confia! Aleluia! Grande é o Deus que nós servimos. Aleluias. Você sabe quantas vezes Deus falhou com aqueles que confiam nele? Quantas? Nenhuma. Você sabe disso, sim ou não? Quem sabe que Deus não falha? Faz assim. E como é que tu deixa a tua mente vacilar? Boa pergunta, não é? Sabe por quê? Por pouco conhecimento. O conhecimento gera confiança. Deu para entender, queridos? Pastor, e como é que eu faço para conhecer mais o meu Deus, para que eu possa confiar nele cegamente, plenamente, me jogar nos braços dele de olho fechado? 2 caminhos: palavra e oração. Crente que lê a palavra aprende a confiar no Senhor. Crente que ora diz assim: eu conheço ele pessoalmente. Alguém chegou para um homem de oração conhecido na história como o homem que orava. E um ateu chegou para ele e disse assim: ei, John Hyde, eu tenho uma notícia ruim para lhe dizer, o seu Deus não existe. Ele disse: puxa vida, como é que você me diz um negócio desse se eu acabei de falar com ele? Você sabe onde era que estava a segurança de John Hyde? Ele conhecia o Senhor. Ele não conhecia de ouvir falar. Ele não conhecia de um pregador gritando numa igreja num domingo à noite. Ele não conhecia de apenas alguém passar um filme e você ficar empolgado. Ele conhecia porque ele dobrava o joelho e conversava com ele e recebia dele as instruções. Então quando disseram que Deus não existia, ele disse: ele existe porque eu acabei de falar com ele. Ele existe, eu acredito, eu confio nele. Mas tem muito crente que na hora que a porta fecha, meu Deus do céu, fica todo se tremendo, se acabando. E a pergunta principal na sua mente ainda é o dia 5 do mês, e o crente está sem querer comer, dormir, e está perturbado. Por quê? Porque tem que pagar as contas no outro mês. E a pergunta que não quer calar: como é que vai ser? É ou não é? Quem já passou por isso, irmão? Eu já. É ou não é? Nessa hora a nossa fé é provada. Nessa hora a situação fica difícil. Nessa hora a confiança quer ir embora. Qual é o segredo, pastor, para não se desesperar? Parar de olhar para as circunstâncias. Parar de olhar para os dias passando. Parar de olhar para as contas se acumulando. Mergulhar na palavra e na oração. E crer que o teu Deus vai chegar na hora e vai usar de quem ele quiser, mas você vai ser abençoado. Vira para o teu irmão e diz assim: irmão, para de olhar para o muro. Grande é o teu Deus, não é o muro. Aleluia! Oh, recalabachorias. Aleluias. Eu recebi agora, nesse momento, uma palavra profética no meu coração.
Tem pessoas aqui que estão exatamente nessa situação, de frente para um muro. E o Senhor manda te dizer que hoje algumas pessoas aqui vão sair com a vitória. O muro vai cair hoje. Hoje. Aleluias. 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 Vai cair hoje. Pode acreditar nisso. Oh, aleluia. Pode dar glória que o Senhor está aqui. Dá para sentir a presença dEle. Dá para sentir a presença do Espírito Santo nesse lugar. Aleluia. Aleluias. Ou nós confiamos em Deus ou olhamos para as circunstâncias. O que é que você escolhe? Olhar para as circunstâncias é fazer o cálculo da dificuldade. Confiar em Deus é saber que Deus vai suprir a necessidade. Aleluia. Queridos, o resultado da confiança de Josué, todos nós sabemos. Deus decepcionou Josué? Sim ou não? Os muros caíram, veio a vitória. Deus é de confiança? É? Bem baixinho aqui para nós aqui. Deus é de confiança? É? Então, meu filho, para que esse coração tão pesado desse jeito, hein? Para que esse peso na tua cabeça? Para que você está carregando isso nas costas? Isso não vai resolver o problema. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer: ei, tenha um particular comigo num cantinho da tua casa, que eu vou te dizer, vou te dar as coordenadas do que é que você vai fazer, e eu vou te dar essa vitória. Aleluia. Oh, glória. Ei, marca um particularzinho com teu Deus, uma consultazinha com Ele. Vai para o cantinho da parede e derrama a tua alma. Aleluias. Amém? Você vai ver que nada é impossível ao que crê. Aleluia. Mas enquanto a gente fica apavorado, queridos, nada acontece. Nada. O nosso Deus é digno de confiança. Aleluias. Tem outros homens aí, irmãos, que ousaram confiar no Senhor. Um outro homem, tem muitos. Profeta Elias. No livro de 1 Reis, verso 1 e 2, diz assim: muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo, 3 anos depois, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Você não sabe em que circunstância Elias, o profeta, ouviu isso da boca de Deus. O profeta Elias, homem de Deus, havia profetizado diante do rei Acabe que pela palavra dele não choveria e nem cairia orvalho até que ele profetizasse de novo. E pela palavra do profeta Elias veio uma seca sobre Israel. Mas era uma seca tão terrível, porque nem orvalho, que nós conhecemos como sereno da noite. Vocês conhecem isso? Aquela águazinha que fica, as coisas, se você colocar do lado de fora alguma coisa, fica molhadinha, um plástico. Não tem aquela águazinha? Aquilo ali é o orvalho da noite. Aquilo ali umedece o ar. Se você lê a palavra de Elias, ele disse: olha, segundo a minha palavra, nem vai chover e nem vai ter orvalho. Meu irmão, a secura era terrível. Aí, querido, você imagina 3 anos sem chuva,
e sem orvalho. Queridos, a palavra diz que o rei Acabe ficou com tanto ódio de Elias, que Elias passou a ser o homem mais procurado para ser morto na terra de Israel. A Bíblia diz que não houve terra, não houve reino, não houve cidade que o rei Acabe e sua esposa Jezabel não tivesse mandado soldados e pessoas procurar por Elias. Para quê? Para matar. Elias estava com a sua cabeça a prêmio. Era o homem mais odiado de Israel. Não era só pelo rei Acabe, não era só por Jezabel, era pelo povo todo. Deus o escondeu primeiro lá perto de um ribeirinho de água, até que o ribeirinho secou. Depois que o ribeirinho secou, ele mandou ele sair das terras de Israel, foi para uma cidade da Síria chamada Sarepta, e lá ele ficou escondido, morando com uma viúva por quase 3 anos. E todo mundo procurando Elias. Para quê, irmão? Para quê? Para matar. Ele era o homem mais odiado e mais procurado de Israel. Com 3 anos que ele estava lá morando com a viúva e comendo bolinho, de repente vem a palavra do Senhor e diz assim: Elias, sai do lugar onde tu estás escondido e vai te apresentar diante do rei Acabe. Deu para sentir agora o drama da ordem de Deus? Foi a mesma coisa de dizer assim: ei, te entrega para morrer. Sabe o que foi que fez Elias? Eu, Senhor, que é isso também doido, hein? Só quer me matar, é? Eu sou o homem mais procurado de Israel, minha cabeça está a prêmio. Tem um prêmio pela minha cabeça. Quem deu uma notícia de mim tem ganho um prêmio do rei. O senhor quer que eu vá dar o quê? Dar de cara com o rei? Elias fez isso? Foi o que Elias fez? Trocou de roupa e disse: sim, Senhor, ainda hoje eu vejo Acabe. E saiu procurando por ele. E ele, o Acabe, estava procurando por Elias também. E o seu mordomo, ele foi para um lado, o rei para o outro, o mordomo para o outro. Elias encontrou o mordomo e disse assim: ei, eu estou procurando o teu senhor, o rei. Diz para o rei que Elias está aqui. Vai lá e diz que eu fico esperando. O mordomo olhou para ele e disse: quer me matar, rapaz? Na hora que eu for dar a notícia, tu dá no pé. Tu está sendo procurado, por que tu vai me matar? Ele disse: tão certo como o meu Senhor vive, que hoje eu me apresentarei diante dele. Ouvir essa história dentro dessa igreja no domingo à noite é uma coisa, e estar vivendo o momento dentro da pele de Elias é outra. Sim ou não? Elias se escondeu, desobedeceu, foi embora. Não, o que foi que Elias fez? Se apresentou a ele. Quando ele deu de cara com o rei de longe, o rei já vem cheio de desaforo. O rei disse assim: ei, és tu o perturbador de Israel? Elias, o procurado para o rei, respondeu simplesmente a seguinte frase: eu tenho perturbado a Israel? Eu não tenho perturbado a Israel. Quem perturba Israel é tu e a família do teu pai. As canelas do rei se tremendo todo dia de frente na frente dele. Se agora, ó, tu junta os teus profetas fajutos aí de Baal lá no Monte Carmelo, que nós vamos fazer um desafio. Sabe por quê? Porque eu conheço e confio no meu Deus. Aleluia. O conhecimento traz confiança. Por isso é que a palavra diz aqui em Jeremias: se glorie em confiar no Senhor, é porque conhece. Quem quer conhecer mais o Senhor? Oh, aleluia, fica de pé, nós vamos orar. Nós vamos orar por um conhecimento mais profundo, por uma, aleluia, comunhão, por uma intimidade, igreja. A igreja de hoje precisa de aumentar a sua intimidade com Deus. Sabe por quê, queridos? Porque os desafios não são só para Elias. Os desafios não são só para Josué. Existem desafios para nós no dia de hoje. E Deus, escuta, olha para mim, todo mundo. Deus foi glorificado na fé de Josué.
Deus foi glorificado na fé de Elias. Deus foi glorificado na fé de Davi. Deus foi glorificado na confiança deles. Agora é a hora de Deus ser glorificado na